Você pode se chocar ao saber que Abba Kovner reagiu. Em 1943, Abba Kovner, um poeta judeu e lutador decidido contra os nazistas, se tornou uma figura-chave na luta contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Liderando um grupo de guerrilheiros, Kovner e seus companheiros arriscaram suas vidas para enfrentar os opressores, frequentemente realizando atos ousados de sabotagem. Mas a história não termina aí. Após o fim da guerra, esse grupo se transformou em algo completamente diferente. Eles se tornaram não apenas lutadores, mas assassinos, mirando principalmente em criminosos de guerra, nazistas que escaparam da punição. Kovner acreditava ser crucial que essas pessoas fossem responsabilizadas por seus atos horríveis. Essa transição representa um capítulo complexo na luta por justiça, levantando questões sobre a moralidade em tempos de conflito. Até onde devemos ir para alcançar justiça por atrocidades inimagináveis? Pequeno, mas poderoso, conheça a menor planta do mundo. A Wolffia globosa, frequentemente chamada de lentilha d'água, é a menor planta conhecida na Terra, medindo apenas de 0,5 a 1,2 milímetros. Essa incrível planta aquática pode ser encontrada flutuando na superfície de lagoas, lagos e pântanos. Apesar de seu tamanho minúsculo, a lentilha d'água desempenha um papel importante no ecossistema, servindo de alimento para peixes e outros animais aquáticos. Ela também ajuda a manter a água limpa, absorvendo nutrientes e filtrando poluentes. Imagine uma planta tão pequena que 1000 delas cabem em uma única moeda. Pesquisadores estão estudando como a lentilha d'água pode ser utilizada na agricultura e no tratamento de águas residuais. Com seu rápido crescimento e capacidade de produzir biocombustível, a lentilha d'água pode se tornar uma solução ecológica para alguns dos nossos problemas ambientais. Você consegue acreditar que uma planta tão minúscula tem um impacto tão significativo em nosso mundo? Você já se perguntou por que as abelhas coletam néctar tão bem? As abelhas têm uma característica incrível que as destaca. Elas possuem cestos peludos em suas patas. Esses cestos para pólen permitem que elas coletem e armazenem pólen facilmente, enquanto voam de flor em flor. Ao coletar néctar e pólen, as abelhas tocam nos estames das flores, pegando os preciosos grãos de pólen em seus cestos. Esse mecanismo inteligente torna o processo de coleta eficiente, permitindo que elas voltem para a colmeia, onde desempenham um papel importante na produção de mel e na alimentação de suas crias. A habilidade das abelhas de coletar pólen não apenas nutre sua colônia, mas também apoia nossos ecossistemas, polinizando plantas. Na verdade, cerca de 1/3 da nossa comida depende da polinização. Não é incrível como essas pequenas criaturas fazem uma grande diferença no nosso mundo? Sem as abelhas e seus cestos peludos, nossa alimentação seria bem diferente. Difícil de acreditar, mas o azeite tem raízes antigas. Este líquido dourado tem sido uma parte importante de muitas culturas por mais de 6.000 anos, valorizado não apenas pelo seu sabor, mas também como símbolo de paz e prosperidade. Na Grécia Antiga, o azeite não era apenas um ingrediente para cozinhar, ele desempenhava um papel fundamental na sociedade. Atletas eram ungidos com azeite antes das competições, destacando sua força física e a importância das oliveiras na mitologia grega. O significado do azeite vai além da Grécia, sendo amplamente utilizado em rituais religiosos e tradições culinárias ao redor do mundo. Hoje, o azeite continua a ser um item essencial nas cozinhas globais, reconhecido por suas propriedades benéficas e sabor intenso. Seja em saladas ou no preparo de pratos, ele nos conecta com uma história onde era reverenciado como ouro líquido, simbolizando força, unidade e sucesso. Não é incrível como um único ingrediente pode carregar tanta história? A tinta Life Paint da Volvo aumenta a segurança nas estradas à noite. Este spray inovador torna objetos do dia a dia refletivos em condições de baixa luminosidade, oferecendo proteção extra para ciclistas, pedestres e turistas em ruas escuras. A Volvo criou a Life Paint para combater os perigos da má visibilidade à noite. Você pode aplicá-la em bicicletas, roupas e mochilas, sem alterar a aparência. É ótimo que ela dure até uma semana e seja lavável, tornando-a prática e fácil de usar. Imagine andar de bicicleta em uma rua pouco iluminada e, de repente, seu equipamento brilha nos faróis dos carros que se aproximam, alertando os motoristas sobre sua presença. É isso que a Life Paint faz. Melhora a visibilidade, sem abrir mão do estilo. Ao desenvolver esse produto, a Volvo não está apenas vendendo carros, está promovendo a segurança nas estradas e protegendo vidas.
Com o aumento de acidentes noturnos, soluções inovadoras como a Life Paint são essenciais para aumentar a segurança nas nossas estradas. Então, por que não tornar seu equipamento mais visível com esse spray inteligente? Você sabia que a Pantone escolheu a cor pêssego fosco para 2024? Esse tom agradável, uma mistura suave de rosa e laranja, não é apenas uma cor bonita. Ele reflete nossas emoções e tendências para o próximo ano. Todo ano, o Instituto de Cores Pantone analisa profundamente o que está acontecendo no mundo, da moda à tecnologia, da arte aos movimentos sociais, antes de escolher uma cor que capture o espírito do tempo. Para 2024, o pêssego fosco representa calor, conforto e alegria, oferecendo um toque aveludado que traz positividade. Em um momento em que muitos de nós desejamos conexão e felicidade, essa cor é como um sopro de ar fresco, lembrando-nos de dias ensolarados e momentos aconchegantes com os entes queridos. Portanto, seja para decorar sua casa, atualizar seu guarda-roupa ou simplesmente buscar inspiração, o pêssego fosco estará em toda parte este ano. Como você vai receber esse tom vibrante? Veja o que realmente acontece quando você conta até 1 bilhão. 1 bilhão de segundos é aproximadamente igual a 31,7 anos, o que mostra de forma interessante como percebemos o tempo. Por exemplo, se alguém nasceu exatamente 1 bilhão de segundos atrás, acabou de comemorar seu 31º aniversário. Essa comparação fascinante ajuda a entender como vivemos o tempo de maneiras diferentes. Embora 1 bilhão de segundos possa parecer muito, em termos de vida humana, é apenas uma pequena parte dos nossos anos. Para ter uma ideia melhor, 1 bilhão de segundos é um instante em comparação com o tempo geológico, como a idade da Terra, que é cerca de 4,5 bilhões de anos. Essa diferença significativa destaca como frequentemente percebemos o tempo de diferentes maneiras, mostrando a imensidão do universo e nossa existência relativamente curta nele. Como você agora percebe o tempo? Descubra a incrível fonte de vinho na Itália que nunca fecha. Localizada na bela região de Abruzzo, a Fonte del Vino é uma agradável surpresa no caminho de peregrinação do Cammino de Sant'Amaso. Essa atração única criada pela vinícola Dora Sarcesi oferece aos viajantes a oportunidade de saborear vinho tinto gratuito 24 horas por dia. Imagine caminhar por uma trilha pitoresca e encontrar uma fonte que, em vez de água, jorra um excelente vinho. Essa ideia inovadora não só reflete o rico legado vinícola da região, mas também promove uma cultura calorosa de hospitalidade e amizade. Os visitantes podem degustar vinhos locais enquanto desfrutam de um ambiente relaxante. A fonte de vinho rapidamente se tornou um ponto turístico imperdível tanto para turistas quanto para moradores, convidando todos a fazer uma pausa e aproveitar o momento. Portanto, se você está em peregrinação ou apenas explorando, a Fonte del Vino é um convite maravilhoso para saborear os sabores de Abruzzo, não é incrível? Você sabia que o estrogênio afeta a saúde dos seus ossos? Níveis altos de estrogênio por muito tempo podem prejudicar a função da medula óssea, que é importante para a produção de novas células sanguíneas. Essa redução pode levar a uma condição chamada anemia aplástica, quando o corpo não consegue produzir células sanguíneas suficientes. A anemia aplástica não é apenas um termo médico, pode ter consequências sérias para a sua saúde. Pessoas com essa condição podem sentir fadiga ou fraqueza incomuns devido à baixa contagem de glóbulos vermelhos, ou podem ficar doentes com frequência, pois seu sistema imunológico não recebe o suporte necessário. Se a anemia aplástica não for tratada por um longo período, pode se tornar uma ameaça à vida. Por isso, é crucial entender o equilíbrio hormonal, como o estrogênio. Alguns profissionais de saúde estão pesquisando ativamente como gerenciar esse delicado equilíbrio para proteger a medula óssea e a saúde geral. Você sabe como os hormônios podem afetar seu corpo? E se eu te contar sobre as incríveis casas nas árvores da tribo Curauai? A tribo Curauai, na Papua Nova Guiné, constrói casas impressionantes nas árvores, que chegam a 42 metros de altura. Essas construções incríveis não apenas impressionam pela engenharia, mas também têm um significado mais profundo. A tribo constrói suas casas altas nas árvores para evitar encontros com espíritos malignos, que, segundo suas crenças, habitam mais perto do chão. Essa fascinante mistura de espiritualidade e arquitetura destaca a cultura única dos Curauai e sua conexão com a natureza. Vivendo acima do solo da floresta, eles não só desfrutam de vistas deslumbrantes, mas também se protegem de ameaças potenciais abaixo.
Cada casa na árvore reflete a habilidade da tribo e sua compreensão do mundo ao seu redor, tornando esses edifícios não apenas abrigo, mas um testemunho de seu rico legado e crenças. É interessante como essas casas nas árvores são feitas. Você sabia que as unhas crescem em velocidades diferentes? Pesquisas mostram que as unhas da sua mão dominante crescem mais rápido do que as da mão não dominante. Por exemplo, se você escreve principalmente com a mão direita, as unhas dessa mão provavelmente serão mais longas. Entre os dedos, a unha do dedo médio tem o crescimento mais rápido, enquanto a unha do polegar cresce mais devagar. Isso acontece porque a mão dominante é mais ativa, o que melhora a circulação sanguínea para as unhas. Quanto mais você usa as mãos, mais nutrientes e oxigênio chegam às unhas em crescimento, ajudando-as a se desenvolver. Então, da próxima vez que você olhar para suas unhas, lembre-se de que a velocidade de crescimento não é apenas uma coincidência, mas um reflexo de quão frequentemente você usa as mãos no dia a dia. A escala Saffir-Simpson é fundamental para entender os furacões e seu impacto potencial. Ela classifica os furacões em 5 categorias, baseadas na velocidade do vento. Os furacões de categoria 1 são os menos perigosos, com ventos de 74 a 95 milhas por hora, enquanto os de categoria 5 são verdadeiros gigantes, com ventos acima de 157 milhas por hora. Essa escala ajuda os meteorologistas a preverem possíveis destruições e a informarem as comunidades sobre os riscos. Por exemplo, um furacão de categoria 5 pode causar danos catastróficos a edifícios, infraestrutura e ecossistemas locais. Compreender essas categorias permite que as pessoas se preparem e ajam corretamente, o que pode salvar vidas e minimizar danos. Ao informar o público, a escala Saffir-Simpson desempenha um papel crucial na preparação para desastres, facilitando o entendimento sobre quando evacuar ou proteger suas casas. Portanto, da próxima vez que um furacão se aproximar, lembre-se da importância dessa escala e de como ela ajuda a manter a segurança. Incrível, mas é verdade. Parallelius criou o horror, o touro de bronze. Essa invenção aterrorizante não era apenas uma forma cruel de punição, mas também um instrumento para impressionar o rei, mostrando seu distorcido senso de lealdade. O touro de bronze era uma estrutura metálica oca, feita na forma de um touro real, com uma pessoa dentro. Quando o fogo era aceso embaixo, a pessoa sofria uma dor insuportável, e seus gritos se transformavam em sons semelhantes ao rugido de um touro. Essa cena horrenda deveria entreter a corte, infundindo medo no povo. Tal indiferença ao sofrimento humano levanta questões preocupantes sobre a moral na história. Por que alguém colocaria a impressão na família real, acima da vida de pessoas inocentes? De certa forma, o legado de Parallelius serve como um lembrete vívido de como o poder pode corromper e levar a atos terríveis. O que podemos aprender com esses capítulos sombrios da história? E se eu te contasse sobre a história oculta da escravidão na América? No século XIX, uma mudança significativa ocorreu na vida das pessoas escravizadas nos Estados Unidos. Muitas delas eram descendentes de africanos, tendo nascido na escravidão na América. Isso contrasta fortemente com as experiências de escravizados em regiões como o Caribe e a América do Sul, onde uma parte maior da população escravizada ainda chegava da África. Nos Isewa, a prática de reproduzir indivíduos escravizados se tornou mais comum, levando ao surgimento de uma cultura única e complexa, moldada tanto por tradições africanas quanto pelas condições americanas. Os descendentes desses escravizados desenvolveram uma rica mistura de música, comida e tradições que uniam seu legado ancestral com a realidade de suas vidas na América. Embora a escravidão tenha sido marcada por opressão brutal, também gerou resiliência e criatividade entre os escravizados, influenciando tudo, desde canções espirituais até a culinária do Sul. Essa história nos lembra que as raízes da cultura americana estão entrelaçadas com legados profundos e muitas vezes dolorosos que ainda ressoam hoje. Você sabia que o Brasil ama futebol mais do que tudo no mundo? Impressionantes 54% da população se consideram fãs de futebol, e esse esporte não é apenas um passatempo. Ele é uma parte importante da cultura brasileira. O futebol, ou futebol, como chamam os locais, une pessoas de diferentes classes sociais, despertando paixões e gerando discussões animadas. Desde as grandes cidades até as pequenas vilas, você encontra torcedores que apoiam suas equipes favoritas com entusiasmo, seja no Campeonato Brasileiro ou no nível mundial na Copa do Mundo da FIFA.
As raízes profundas do futebol no Brasil remontam ao final do século XIX, e desde então ele se tornou uma fonte de orgulho nacional. Grandes torneios, como a Copa do Mundo, transformam comunidades inteiras em um mar de camisas amarelas e verdes, mostrando seu entusiasmo inabalável e amor pelo jogo. Até as crianças jogam futebol nas ruas, sonhando em se tornar os próximos Pelé ou Neymar. Como esse amor pelo futebol influenciou a identidade do Brasil? Muitos não sabem, mas as árvores podem se defender. Quando enfrentam pragas ou doenças, elas não ficam paradas. Começam a agir, usando mecanismos de defesa incríveis que rivalizam com nosso sistema imunológico. Por exemplo, quando insetos começam a comer suas folhas, as árvores liberam compostos fenólicos. Essas substâncias funcionam como repelentes naturais, tornando as folhas desagradáveis e afastando os invasores. Além disso, as árvores têm defesas naturais, como cascas grossas e estruturas celulares especiais, que ajudam a selar áreas danificadas e prevenir infecções. Imagine uma árvore se expandindo como uma barreira contra invasores. Essas estratégias inteligentes mostram que as árvores não são apenas guardiãs silenciosas da natureza, elas lutam ativamente pela sua sobrevivência. Então, da próxima vez que você estiver caminhando entre as árvores, lembre-se de suas incríveis habilidades de defesa. Que incrível isso é! A intimidação realmente afeta as crianças todos os dias. No Zicewa, a intimidação se tornou um problema sério, que afeta muitas crianças. É triste, mas cerca de 160 mil crianças faltam à escola todos os dias por medo de serem intimidadas ou perseguidas. Esse medo pode surgir de várias formas de intimidação, incluindo violência física, ofensas verbais e cyberbullying, que pode acontecer online ou nas redes sociais. As consequências da intimidação são amplas e podem levar à ansiedade, depressão e até dificuldades nos estudos para as vítimas. As escolas estão implementando programas contra a intimidação, campanhas de conscientização e sistemas de apoio para lidar com esse problema crescente, mas as estatísticas mostram que ainda há muito a ser feito. As crianças precisam de um ambiente seguro, onde possam aprender e se desenvolver sem medo. Compreender e enfrentar o problema da intimidação é crucial não apenas para o bem-estar das crianças, mas também para criar comunidades escolares saudáveis. Como podemos nos unir para criar uma atmosfera de apoio para todas as crianças? Prepare-se para se surpreender com a jornada distante de Plutão. Você sabia que Plutão, que já foi considerado o 9º planeta do nosso sistema solar, está se afastando da Terra? Este incrível planeta anão é como uma criança silenciosa que se afasta do parquinho, criando uma sensação de distância e admiração. Plutão leva quase 248 anos para completar uma volta ao redor do Sol. E durante esse tempo, ele estará ainda mais longe do nosso planeta azul. Atualmente, Plutão está a mais de 4 bilhões de quilômetros da Terra, tornando-se um alvo difícil para os astrônomos. Na verdade, Plutão não voltará a uma posição mais próxima de nós por mais de 2 séculos. Ao olhar para as estrelas, podemos imaginar a paisagem gelada e misteriosa de Plutão e refletir sobre como nossa compreensão do universo continua a evoluir com esses vizinhos tão distantes. Não é incrível como os corpos celestes podem nos levar a uma jornada através do tempo e do espaço? Descubra a magia do Taj Mahal. Esta impressionante estrutura, localizada em Agra, Índia, é não apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um patrimônio mundial da Unesco, famosa por sua beleza deslumbrante e rica história. O Taj Mahal foi construído no século XVII pelo imperador Shah Jahan, em homenagem à sua amada esposa Mumtaz Mahal, e se tornou um símbolo eterno do amor infinito. Feito de mármore branco brilhante, que muda de cor ao longo do dia, seus intrincados padrões são adornados com pedras preciosas e refletem a magnífica arte da arquitetura mogol. Visitantes de todo o mundo vêm para apreciar seus jardins tranquilos, elegantes minaretes e a icônica cúpula que se ergue majestosa em direção ao céu. Além de sua atratividade estética, o Taj Mahal conta uma comovente história de amor que tocou os corações de muitas gerações. Não é surpreendente como um único edifício pode carregar emoções e uma história tão profundas. Aqui está um fato curioso sobre os refletores de olho de gato. Esses dispositivos engenhosos, inventados por Percy Shaw em 1934, transformaram completamente a direção noturna. Imagine dirigir por uma estrada escura e ter dificuldade para ver onde está indo. Isso era um problema comum antes da invenção de Shaw. Ele criou o refletor de olho de gato ao notar como os olhos de um gato brilhavam nos faróis de seu carro.
Isso o inspirou a criar um marcador de estrada, reflexivo que brilha intensamente quando iluminado à noite, guiando os motoristas com segurança em seu caminho. Os refletores de olho de gato são feitos de uma esfera de vidro envolta em uma base de borracha ou plástico, tornando-os duráveis e eficazes na reflexão da luz. Esses marcadores facilitaram muito a visualização das bordas e faixas da estrada após o pôr do sol, resultando em menos acidentes. Graças ao pensamento inovador de Shaw, as estradas se tornaram mais seguras em todo o mundo, e podemos agradecer a esses pequenos refletores por uma viagem noturna mais tranquila. Então, da próxima vez que você dirigir à noite, faça uma reverência a Percy Shaw e sua brilhante invenção. Prepare-se para se surpreender com girafas silenciosas. Ao contrário da maioria dos animais, as girafas não têm cordas vocais, o que significa que não podem emitir sons como normalmente esperamos. Em vez disso, essas criaturas incríveis se comunicam por meio de sinais infrassonoros, que são ruídos de baixa frequência, inaudíveis para o ouvido humano. Imagine como é se comunicar com amigos sem fazer barulho. Esses sons podem viajar longas distâncias, permitindo que as girafas se comuniquem em vastas extensões da savana. Embora possamos imaginar um animal barulhento, as girafas são mestres da comunicação discreta. Elas usam essa habilidade para se manterem conectadas e alertar umas às outras sobre perigos potenciais. Essa característica única mostra quão diversificado pode ser o mundo animal, revelando que a comunicação pode assumir muitas formas. Quais outros segredos as girafas podem esconder? O que motiva a busca por vida extraterrestre? Cientistas da NASA estão empolgados com a possibilidade de encontrar vida fora da Terra, especialmente em Europa, uma das fascinantes luas de Júpiter. Acredita-se que esse mundo gelado esconda um oceano sob uma espessa camada de gelo, com um volume 2 vezes maior que a água da Terra. Imagine, onde há água pode haver vida. Enquanto isso, na vizinha Marte, foram encontrados sinais de água líquida em algumas regiões, o que intriga ainda mais os pesquisadores. Essas descobertas levantam questões sobre as condições necessárias para a vida e se podemos encontrar organismos que sobrevivem em ambientes tão extremos. A busca por vida extraterrestre depende muito da compreensão desses mundos aquáticos. Os cientistas estão desenvolvendo missões avançadas para explorar a Europa, tentando descobrir o que está escondido sob sua crosta de gelo. A cada nova descoberta, nossa compreensão do potencial de vida no universo se expande, aproximando-nos da resposta a uma das perguntas mais antigas da humanidade: estamos sozinhos? O que acompanhou a abertura da tumba de Tutankhamon? Em 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter fez uma descoberta incrível: a tumba quase intocada do jovem faraó Tutankhamon, no Vale dos Reis, no Egito. Essa descoberta surpreendente causou um grande alvoroço no mundo da arqueologia, trazendo o Antigo Egito de volta aos holofotes. No entanto, logo após a abertura da tumba, alguns membros da equipe de Carter começaram a morrer em circunstâncias misteriosas. Esses eventos geraram rumores sobre uma maldição que teria atingido aqueles que entraram na tumba, sugerindo que Tutankhamon buscava vingança por causa de sua sepultura. Entre as vítimas conhecidas estava Lord Carnarvon, o patrocinador financeiro da expedição, que morreu de infecção após ser picado por um mosquito logo após a abertura da tumba. Embora a ciência moderna atribua essas mortes a causas naturais, a ideia da maldição da múmia capturou a imaginação do público, gerando interesse e medo. Até hoje, a lenda persiste, lembrando-nos do poderoso impacto que a história antiga tem sobre nossas mentes contemporâneas. Talvez algumas histórias sejam tão fascinantes que nunca serão esquecidas. Difícil de acreditar, mas a terra era barata na compra da Louisiana. Em 1803, os Estados Unidos fizeram um negócio incrível com a França, adquirindo enormes 828 mil milhas quadradas de território por apenas 15 milhões de dólares. Isso significa que os americanos pagaram cerca de 4 centavos por acre de terra, que se estendia do rio Mississippi até as Montanhas Rochosas. Naquela época, o território da Louisiana era inexplorado e cheio de recursos, vastas pradarias e incontáveis rios. Essa compra não só dobrou o tamanho da jovem nação, mas também abriu novas oportunidades para exploração e colonização. Thomas Jefferson, presidente do ZKQUA, viu nessa aquisição uma chance de se expandir para o oeste, permitindo que os americanos espalhassem seus ideais e estilo de vida.
Embora alguns críticos se preocupassem com o custo, a história mostra que esse passo ousado ajudou a moldar o futuro dos Estados Unidos. Você consegue imaginar um negócio assim hoje? Você já se perguntou por que os machos de elefante ficam agressivos? Durante um período conhecido como musth, os machos têm um aumento drástico nos níveis de testosterona, que pode ser de 40 a 60 vezes mais. Essa mudança não só os torna mais agressivos, mas também causa mudanças físicas visíveis. Por exemplo, você pode notar que as glândulas temporais deles incham e até excretam urina, um sinal claro desse estado hormonal. O período de musth geralmente dura algumas semanas, durante as quais esses elefantes podem se tornar mais propensos a conflitos, desafiando outros pela dominância ou pelo direito de acasalar. É uma forma da natureza garantir que apenas os genes mais fortes sejam transmitidos. Intrigados por como esse comportamento selvagem molda a sociedade dos elefantes e suas relações, é interessante pensar em como esses instintos naturais afetam sua sobrevivência na natureza. Por que os americanos amam tanto cereais no café da manhã? Com mais de 100 bilhões de porções consumidas por ano, os cereais se tornaram uma escolha favorita para o café da manhã nos Away. Sua popularidade vem da conveniência e variedade. Imagine uma manhã corrida, onde você pode servir uma tigela de cereais em apenas alguns segundos, permitindo que você faça um lanche antes de sair de casa. Desde os clássicos cereais de milho até os coloridos anéis de frutas, há cereais para todos os gostos. Muitos cereais são enriquecidos com vitaminas e minerais essenciais, o que adiciona valor nutricional aos seus sabores deliciosos. As famílias costumam combinar seus cereais favoritos com leite ou iogurte, criando uma mistura satisfatória e saudável. Com essa combinação de conveniência, sabor e nutrição, não é de se admirar que os cereais continuem sendo os preferidos nas casas americanas. Como você gosta de comê-los? A verdade é que o fogo nunca se apaga. Isso é especialmente verdadeiro para a cratera de gás Darvaza, também conhecida como Portas do Inferno, que queima nos Karakum desde 1971. Tudo começou quando cientistas soviéticos acidentalmente atearam fogo a um campo de gás natural, tentando evitar uma perigosa liberação de metano na atmosfera. Em vez de apagar o fogo, decidiram deixá-lo queimar, achando que isso levaria algumas semanas. E aqui estamos, mais de 50 anos depois, e a cratera ainda brilha intensamente. Esse espetáculo é hipnotizante e assustador, atraindo turistas e fotógrafos corajosos de todo o mundo. As chamas vibrantes e o som estrondoso criam experiências inesquecíveis, e muitos consideram isso uma das maravilhas naturais mais fascinantes. Então, o que você acha? Teria coragem de visitar esse espetáculo de fogo? E se eu disser que a solidão pode prejudicar sua saúde? Estudos mostram que somos seres sociais por natureza, e a solidão prolongada pode afetar seriamente nossa saúde mental e física. Sentir-se sozinho pode aumentar o risco de depressão, ansiedade e doenças graves, como problemas cardíacos. Na verdade, a solidão prolongada está ligada à morte precoce, tornando as conexões sociais essenciais para uma vida longa e saudável. Conversar regularmente com amigos e familiares não só melhora nosso humor, mas também fortalece nosso sistema imunológico. Portanto, seja uma ligação telefônica, uma videochamada ou uma simples mensagem, a comunicação nos ajuda a nos sentirmos conectados. Lembre-se, todos precisamos de companhia. Não subestime o poder da interação humana em nossas vidas. Vamos revelar a verdade sobre os perigos do antraz. Você sabia que as cepas de antraz usadas em batalhas podem permanecer vivas e perigosas por mais de 40 anos? Esse fato alarmante se torna ainda mais assustador quando lembramos dos testes da bomba de antraz na ilha de Gruynar, em 1942. Durante esse experimento secreto, um rebanho inteiro de ovelhas morreu apenas alguns dias após a liberação das esporas mortais. A ilha de Gruynar se tornou uma área proibida devido à constante ameaça que essas bactérias representavam. Apesar dos esforços para desativar a ilha, as esporas de antraz permaneceram viáveis no solo por décadas. Esse incidente serve como um lembrete claro das potenciais consequências de longo prazo das armas biológicas. Ao continuar a estudar e entender o antraz, é importante considerar tanto seu uso histórico quanto os riscos contínuos que ele representa hoje. Quais medidas estão sendo tomadas para prevenir tais ameaças?
Descubra o que realmente acontece sob a superfície gelada de Europa. A Lua Europa de Júpiter é um lugar fascinante que atrai cientistas e sonhadores. Sob sua espessa camada de gelo, existe um vasto oceano que pode conter mais do que o dobro da quantidade de água encontrada na Terra. Esse mar oculto se mantém aquecido devido às forças gravitacionais de Júpiter, criando um ambiente dinâmico e potencialmente habitável. O oceano é salgado e rico em nutrientes, levantando possibilidades empolgantes para a existência de vida além do nosso planeta. A próxima missão, Europa Clipper da NASA, pretende explorar esses mistérios, estudando a superfície gelada de Europa e analisando os geysers que ejectam vapor d'água no espaço. Esses jatos podem fornecer informações essenciais sobre o oceano que está escondido abaixo. Se houver vida microbiana nas profundezas de Europa, isso pode mudar nossa compreensão sobre a vida no universo e suas diversas formas. Imagine exploradores robóticos navegando por essas águas alienígenas, revelando segredos biológicos que permaneceram ocultos por milênios. Europa é muito mais do que um satélite coberto de gelo. Ela pode conter a chave para entender o potencial da vida em todo o cosmos. Você não vai acreditar na quantidade de álcool espacial que existe. Nas profundezas do espaço, algumas nuvens gasosas como a Sagitário B2 não flutuam sem propósito. Elas emitem ondas de rádio e contêm muito etanol, aquele mesmo que está nas suas bebidas favoritas. Cientistas estimam que a quantidade de álcool na Sagitário B2 poderia fazer 1 trilhão de festas. Isso é mais do que suficiente para a galáxia celebrar por muito tempo. Essa incrível nuvem está próxima ao centro da nossa galáxia, a Via Láctea, e participa da complexa química do espaço. O álcool espacial se forma quando certas moléculas interagem, destacando o quão surpreendentemente semelhantes são os elementos do universo aos que encontramos na Terra. Compreender essas nuvens gasosas ajuda os astrônomos a aprender mais sobre as condições que podem levar à formação de vida. Não é incrível pensar em festas galácticas acontecendo anos-luz de distância de nós? É verdade que o cimento pode ser uma piada? Joseph Aspdin, o famoso inventor do cimento Portland, realmente pensava assim. Em uma jogada engenhosa que mostrou sua criação inovadora, Aspdin decidiu brincar com seus concorrentes. Ele construiu secretamente uma calçada usando seu novo tipo de cimento, acreditando que sua impressionante resistência suportaria o teste do tempo e do tráfego de pedestres. Semana após semana, as pessoas passavam pela calçada, sem suspeitar que fazia parte do plano astuto de Aspdin. Finalmente, após algumas semanas de uso, Aspdin revelou seu segredo, mostrando o quão forte e confiável é realmente seu cimento Portland. Essa jogada brincalhona mais ousada não apenas destacou a qualidade de sua invenção, mas também superou seus concorrentes, provando que um pouco de criatividade pode fazer uma grande diferença no competitivo mundo dos materiais de construção. Por que Isaac Asimov nos surpreende tanto? A resposta está em sua incrível conquista. Ele é o único autor conhecido que publicou um livro em cada categoria da classificação decimal de Dewey. Esse sistema divide todos os livros em 10 categorias principais, e as obras de Asimov abrangem todas elas. Suas diversas contribuições confirmam sua versatilidade e inteligência. Ele não só se destacou na ficção científica inovadora, mas também escreveu muito sobre história, religião e até bioquímica, onde também foi um respeitado professor. A habilidade de Asimov em criar histórias envolventes e compartilhar conhecimentos sobre uma ampla gama de temas mantém os leitores atentos e informados. Suas obras nos inspiram a explorar novas ideias e perspectivas, lembrando que o conhecimento é ilimitado. Como ele conseguiu alcançar tanto sucesso? Sua paixão por aprender e compartilhar ideias realmente o destaca dos demais. E se eu disser que a saudade de casa tem uma história rica? O termo saudade de casa surgiu no século XVII e descrevia os sentimentos dos mercenários suíços que sentiam falta de suas terras natais. Esses soldados, muitas vezes longe de suas famílias e paisagens conhecidas, experimentavam uma forte nostalgia e tristeza. Inicialmente acreditava-se que esse estado era exclusivo dos suíços, mas logo ficou claro que muitas pessoas, independentemente de sua origem, sentem o mesmo quando estão longe de seus entes queridos. No século XIX, especialistas médicos começaram a reconhecer a saudade de casa como um estado universal, afetando todos, de soldados a marinheiros, estudantes e viajantes.
Descobriu-se que sentir saudade de casa é uma experiência emocional poderosa que nos lembra o quanto valorizamos nossas raízes. Então, da próxima vez que você sentir uma onda de nostalgia, lembre-se de que você não está sozinho. Essa saudade tem uma história que faz parte da nossa experiência humana comum. Você sabia que Boris Karloff tinha uma identidade secreta? Nascido como William Henry Pratt, o lendário ator se tornou um símbolo cultural graças à sua assustadora interpretação do monstro de Frankenstein. Mas essa história vai além de apenas filmes de terror. Para proteger sua família aristocrática inglesa da desgraça, Karloff adotou um pseudônimo. Imagine como é viver em um mundo onde o legado da sua família pesa sobre você. William se inspirou no sobrenome de solteira de sua mãe e criou o nome Boris Karloff, que refletia a essência de seus papéis aterrorizantes. Essa escolha inteligente permitiu que ele se libertasse das expectativas sociais e abrisse um novo caminho em Hollywood. A trajetória de Karloff, de um jovem com uma linhagem prestigiada a uma estrela amada do terror, é uma história fascinante. Seu sucesso em interpretar criaturas assustadoras não apenas cativou o público, mas também abriu portas para muitos atores no gênero de terror. Não é incrível como um nome pode mudar uma carreira? Pesquisadores nos Estados Unidos transformaram folhas de espinafre em uma estrutura para tecidos humanos, representando um avanço na medicina regenerativa. Usando células-tronco que naturalmente formam estruturas semelhantes à pele ou vasos sanguíneos, os cientistas estão criando uma nova maneira de apoiar o crescimento de órgãos. Imagine um futuro onde podemos cultivar órgãos sem depender de doadores. Esse método inovador utiliza as veias fortes e flexíveis do espinafre como base, facilitando o desenvolvimento e a prosperidade das células. O processo envolve a remoção da clorofila verde da folha, deixando a estrutura vascular, que é então preenchida com células-tronco. Isso pode abrir caminho para a criação de órgãos personalizados, reduzindo significativamente o risco de rejeição e resolvendo o problema da escassez de órgãos doados. Não é incrível como algo tão simples como o espinafre pode mudar a medicina para sempre? O que realmente acontece quando as crianças crescem? Você sabia que o sangue em nosso corpo é cuidadosamente equilibrado? Nas pessoas, a proporção de sangue em relação à massa corporal atinge o máximo até os 8 anos. Na verdade, uma criança de 6 anos tem a mesma quantidade de sangue nas veias que um adulto. Isso é bastante surpreendente, porque à medida que crescem, as crianças ficam mais altas e pesadas, mas a quantidade de sangue não aumenta proporcionalmente. Em vez disso, seus corpos se tornam mais eficientes em gerenciar o volume de sangue à medida que crescem. Esse pico na proporção de sangue ajuda a sustentar o rápido crescimento e desenvolvimento, fornecendo oxigênio e nutrientes para os organismos jovens. Depois dos 8 anos, embora o volume total de sangue aumente, isso acontece mais lentamente em comparação com o aumento da massa corporal. Não é incrível como nossos corpos se adaptam nesses primeiros anos? Prepare-se para se surpreender com a incrível história das esponjas marinhas. Durante séculos, os cientistas consideraram esses coloridos habitantes do oceano como plantas, devido ao seu estilo de vida imóvel e aparência simples. No entanto, tudo mudou em 1825, quando pesquisadores revelaram a verdade sobre as esponjas marinhas. Elas são animais. Essa descoberta foi possível graças ao estudo de sua alimentação e estrutura celular única. Ao contrário das plantas, as esponjas não contêm clorofila e não realizam fotossíntese. Em vez disso, elas filtram pequenas partículas da água, usando células especializadas, chamadas coanócitos, para absorver alimento. Esses seres incríveis desempenham um papel importante nos ecossistemas marinhos, ajudando a manter a qualidade da água e servindo de habitat para diversos organismos marinhos. Não é surpreendente como algo tão simples pode ser um animal? A descoberta da verdadeira natureza das esponjas marinhas abre novos horizontes para entendermos esses organismos e sua contribuição vital para a saúde do oceano. Vamos descobrir a verdade sobre as habitações nas rochas de Mesa Verde. Este incrível lugar no sudoeste dos Eaté é famoso por suas magníficas ruínas antigas, construídas pelos ancestrais Pueblo entre os séculos XII e XIV. Imagine viver alto nessas rochas, onde os edifícios de adobe se erguem majestosos, harmonizando-se com a paisagem. Essas estruturas de vários andares não eram apenas casas, eram maravilhas arquitetônicas que usavam as formações rochosas para se proteger do mau tempo e de inimigos.
Os ancestrais Pueblo não apenas construíram essas habitações, mas também criaram espaços comunitários complexos, mostrando sua profunda conexão com a natureza ao redor. Explorar Mesa Verde nos permite vislumbrar um modo de vida que prosperou em harmonia com a natureza. Não é incrível como essas pessoas antigas adaptaram suas casas para formar uma comunidade sustentável? Descobrir seu legado aprofunda nossa compreensão da criatividade e sobrevivência humanas. O que realmente garante a incrível pegada das corujas? As corujas têm uma habilidade única que as diferencia de muitas outras aves. Elas conseguem girar seus dedos traseiros para a frente, o que lhes permite se agarrar firmemente às superfícies e se mover facilmente pelas árvores. Essa habilidade especial ajuda a manter o equilíbrio enquanto estão empoleradas nos galhos, mesmo quando estão caçando. Ao contrário da maioria das aves, cujos dedos são fixos, essa mobilidade dos dedos permite que as corujas andem com confiança pelos galhos, minimizando o risco de escorregar ou cair. Isso não é apenas um truque impressionante, essa pegada é vital para a sobrevivência delas. Em grandes alturas, cada galho é um potencial território de caça. Por isso, ter as ferramentas certas é extremamente importante. Seja para descansar ou para rastrear a próxima presa, as corujas realmente sabem como usar suas patas incomuns. A natureza não é incrível? Vamos revelar a verdade sobre as curiosidades do nosso mundo. Explorar perguntas fascinantes abre um universo onde cada resposta leva a novos mistérios. Curiosidades como as profundezas do oceano ou os vastos espaços do cosmos não são apenas temas para cientistas. Elas convidam todos a participar da descoberta. Quando mergulhamos em questões como o que está escondido sob a superfície do oceano ou como começou o universo, frequentemente encontramos insights surpreendentes que mudam nossa compreensão. Cada pergunta pode despertar entusiasmo e admiração, revelando a incerteza e o encanto da existência. Participar desses temas desperta a curiosidade e o desejo de aprender. Isso nos lembra que mesmo em nosso cotidiano, ainda há muito a explorar. Então, que mistérios você poderia desvendar hoje? Você sabia que a Turquia ama pão mais do que tudo? O consumo de pão na Turquia é impressionante. Cada pessoa come, em média, cerca de 200 quilos por ano. Essa quantidade colossal faz da Turquia o maior consumidor de pão per capita do mundo. Na cultura turca, o pão não é apenas um acompanhamento, é a base da vida cotidiana. Tipos populares como o ekmek, um pão macio e fofinho, frequentemente consumido fresco do forno, e o simit, um pão delicioso com gergelim, perfeito para lanches, são itens essenciais nas casas de todo o país. Pratos turcos não estão completos sem esses pães, que combinam perfeitamente com diversos molhos, queijos e carnes. Além disso, compartilhar pão é um sinal de hospitalidade e calor na cultura turca, algo que se vê frequentemente em encontros familiares e celebrações. A abundância de pão reflete não apenas os hábitos alimentares, mas também a identidade cultural, tornando-o o centro da interação social na Turquia. Então, da próxima vez que você morder um pedaço de pão, pense no amor e nas tradições que vivem em cada pãozinho, especialmente na Turquia. Difícil de acreditar, mas elefantes foram mortos por causa de bolas de bilhar. No século XIX, a demanda por bolas de bilhar aumentou rapidamente, e um dos principais materiais para sua produção era o marfim. De um único dente de elefante, era possível fazer apenas algumas bolas, o que levou os caçadores a perseguir elefantes em grandes quantidades para atender à demanda crescente. Com a popularidade do bilhar, o marfim se tornou muito valorizado por sua resistência e textura lisa. Essa prática cruel resultou em uma drástica redução das populações de elefantes em todo o mundo, causando sérias consequências ecológicas. Felizmente, inovações surgiram. A invenção do celuloide no final do século XIX ofereceu uma alternativa sintética que era muito semelhante ao marfim em sensação e aparência. Essa conquista não apenas salvou muitos elefantes, mas também abriu caminho para a produção moderna de bolas de bilhar, provando que a necessidade pode levar a mudanças. Os lobos não uivam só para a lua.
Ao contrário do que muitos pensam, esses animais incríveis uivam principalmente para se comunicar com seu grupo. Quando os lobos emitem um uivo fascinante, eles estão sinalizando seu território, avisando outros lobos para se manterem afastados. Esse som também é importante na caça. Com o uivo, eles podem coordenar suas ações e planejar ataques à presa. Além disso, o uivo ajuda os lobos a se encontrarem à distância, especialmente em florestas densas ou terrenos difíceis, onde é complicado ter contato visual. A imagem dos lobos uivando para a lua cheia provavelmente surgiu por causa de sua atividade noturna, que os torna mais visíveis contra o céu noturno. Então, da próxima vez que você ouvir um uivo de lobo, lembre-se de que não é por causa da lua, mas sim por sua complexa comunicação social. Você sabe o que realmente causa a celebração do dia do ano bissexto? As pessoas que nasceram em 29 de fevereiro, carinhosamente chamadas de crianças do dia bissexto, comemoram seu aniversário apenas uma vez a cada 4 anos. Este dia especial é adicionado ao calendário em anos bissextos, para que nossos calendários se alinhem com a órbita da Terra ao redor do Sol. Como os aniversários em anos bissextos são tão raros, apenas um em cada 1.400 pessoas comemora seu aniversário nessa data, tornando-se parte de um clube exclusivo. Em anos não bissextos, muitas crianças do dia bissexto optam por celebrar em 28 de fevereiro ou 1 de março, o que leva a tradições de celebração interessantes. Curiosamente, existem nuances legais, como essas pessoas calculam sua idade. Em vez de comemorar todos os anos, elas podem se sentir jovens de espírito, contando os anos até o próximo aniversário oficial. Então, quais histórias interessantes e tradições únicas as crianças do dia bissexto compartilham? Difícil de acreditar, mas o dentista que inventou a cadeira elétrica. No final do século XIX, um dentista de Nova York, Alfred Porter Southwick, queria criar um meio mais humano para execuções. Frustrado com métodos dolorosos, como enforcamento e câmara de gás, Southwick focou na eletricidade como uma alternativa mais segura. Ele desenvolveu a cadeira elétrica para reduzir o sofrimento dos condenados. O protótipo de Southwick foi usado pela primeira vez em 1890, marcando um passo importante na pena de morte. O dispositivo funcionava aplicando uma poderosa descarga elétrica, tirando a vida do condenado rapidamente. A opinião pública sobre essa abordagem era mista. Alguns viam como uma inovação, enquanto outros criticavam como mais uma forma de crueldade. Apesar das controvérsias, a invenção de Southwick teve um papel importante na evolução dos métodos de execução, gerando debates sobre justiça, moralidade e humanidade no sistema legal. Você consegue imaginar como um dentista se envolveu em uma invenção tão radical? Você sabia que as meias têm sua própria cidade? No bairro Duthan, conhecido como a Cidade das Meias, é produzida uma impressionante 1/3 das meias do mundo. Essa área movimentada em Jiuzi, na China, fabrica cerca de 8 bilhões de pares de meias a cada ano. Imagine uma montanha de meias. Todos os dias, trabalhadores criam com habilidade diversos designs, desde meias quentes de inverno até padrões vibrantes que animam qualquer look. O processo de produção na Cidade das Meias combina artesanato tradicional com tecnologia moderna, garantindo qualidade e variedade. Quando você coloca seu par favorito de meias, pense de onde elas podem ter vindo. Considerando quantas meias são feitas aqui, é surpreendente perceber que o próximo par que você usar pode ter sido fabricado nesta pequena e vibrante cidade. Quem diria que as meias têm uma história tão grande? Réplicas gigantes de alimentos dominam o supermercado de Changsha, na China. Exibições enormes de comida como hambúrgueres gigantes, frutas imensas e outras criações inusitadas estão fazendo sucesso. Essas delícias não são apenas para exibição. Elas se tornaram um fenômeno viral, atraindo turistas e moradores locais que querem tirar fotos. As pessoas visitam o supermercado especialmente para registrar esses modelos impressionantes de comida, tornando um local popular para amantes da fotografia. As réplicas gigantes despertam alegria e curiosidade, transformando uma simples ida ao supermercado em uma aventura inesquecível. Os visitantes ficam maravilhados com o tamanho e os detalhes desses produtos, frequentemente posando ao lado deles para mostrar a escala. Portanto, se você está em busca de uma experiência interessante ou fotos divertidas, uma visita a este colorido supermercado é uma ótima opção. Você não vai acreditar na jornada épica de Steve Feltham. Há 25 anos, ele acampa à beira do lago Ness, em busca da verdade sobre o lendário monstro.
Essa incrível dedicação lhe rendeu um recorde no Guinness pelo maior tempo dedicado à busca dessa criatura esquiva. Embora as histórias sobre Nessie cativem a imaginação de pessoas ao redor do mundo, os cientistas permanecem céticos. A maioria das supostas observações não tem provas confiáveis, já que muitas fotos e relatos foram desmentidos ao longo dos anos. No entanto, a paixão de Felton nunca diminuiu. Ele armou seu acampamento sob chuva, neblina e no frio cortante da Escócia, sempre esperando ver o monstro mítico. Com um binóculo nas mãos e o coração cheio de sonhos, ele representa uma combinação única de aventura e determinação. O que leva uma pessoa a perseguir uma lenda por tanto tempo? Talvez seja a emoção da caça, a beleza do Loch Ness, ou apenas o sonho de provar que o impossível é possível. Fato surpreendente sobre a reprodução dos enguias. Em algumas espécies de enguias, os machos têm uma abordagem realmente estranha para a romance. Ao encontrar uma fêmea, o macho se agarra ao corpo dela com os dentes e nunca mais se solta. Isso não é apenas um comportamento peculiar, é crucial para a sobrevivência. O macho depende completamente da fêmea para se alimentar, tornando-se cada vez mais dependente dela. Com o tempo, ele se transforma em uma espécie de fábrica de esperma, produzindo esperma que pode fertilizar os ovos de sua parceira. Essa colaboração incomum permite que a fêmea se reproduza de maneira mais eficiente, pois ela sempre tem um estoque de esperma quando precisa. No profundo e escuro oceano, onde esses peixes vivem, encontrar um parceiro é uma sorte rara, por isso esse método extremo aumenta suas chances de transmitir seus genes. A natureza não é incrível em sua criatividade. Essa adaptação única destaca as maneiras incríveis como as espécies evoluíram para sobreviver em suas condições. Você já se perguntou por que as baleias azuis cantam tão alto? Esses magníficos seres são conhecidos por emitirem sons que chegam a 188 decibéis, mais alto que um motor a jato. Essa impressionante intensidade é necessária para se comunicar nos vastos oceanos, onde o som viaja mais longe do que a visão. As baleias azuis usam seus poderosos sons para se comunicar, especialmente durante a época de acasalamento ou enquanto procuram alimento. Suas vocalizações podem percorrer centenas de milhas, facilitando a comunicação com outras baleias no grupo. Curiosamente, os cientistas acreditam que os sons altos também ajudam a localizar presas, como o krill. No entanto, esses sons altos enfrentam problemas devido à poluição sonora de navios e construções submarinas, o que pode atrapalhar a comunicação das baleias. Proteger seu ambiente oceânico é crucial para que esses gigantes gentis possam continuar a prosperar e manter suas importantes interações sociais. O bicho preguiça é realmente único. Esse incrível animal é o maior mamífero terrestre da América Central. Com seu corpo robusto, pernas curtas e um tronco surpreendentemente flexível, o bicho preguiça se adaptou muito bem ao seu habitat. Ele se alimenta de folhas e frutas, usando seu tronco especial para alcançar as delícias nas árvores altas. O bicho preguiça tem pelagem marrom escura, com uma mancha clara no pescoço e no peito, o que o destaca entre a vegetação. Apesar de sua aparência forte, esse mamífero desempenha um papel importante no ecossistema, ajudando a espalhar sementes enquanto se alimenta. Infelizmente, como muitos animais selvagens, ele enfrenta ameaças devido à perda de habitat e às mudanças climáticas. Proteger esse incrível mamífero é fundamental para manter o equilíbrio e a prosperidade do ecossistema da América Central. Você sabia que unhas encravadas podem ser hereditárias? Muitas pessoas ficam surpresas ao descobrir que essa condição pode passar de geração para geração. Isso significa que, se alguém na sua família já teve esse problema, você também pode estar em risco. Embora cortar as unhas corretamente ajude a prevenir, a genética ainda influencia a forma e o crescimento das suas unhas. Se suas unhas naturalmente crescem curvas ou para dentro da pele, você pode enfrentar esse problema, mesmo cuidando bem dos seus pés. Manter a saúde dos pés vai além de cuidar das unhas. Conhecer a história da sua família sobre unhas encravadas pode ajudar você a cuidar melhor da saúde dos seus pés. Então, há histórico de cuidados com os pés na sua família? Vamos revelar a verdade sobre o tamanho e o design de Maria. Maria, localizada na vasta deserto da Arábia Saudita, é o maior edifício revestido de espelhos do mundo. Esta incrível construção demonstra maestria arquitetônica e inovações em engenharia. O edifício foi projetado para refletir a luz solar brilhante do deserto e, desde sua conclusão, tornou-se uma maravilha que inspira tanto visitantes quanto moradores locais.
A superfície refletiva não só melhora sua aparência impressionante, mas também ajuda a regular a temperatura interna do prédio. Imagine-se diante de uma enorme fachada de vidro, brilhando como uma joia em meio à paisagem árida. O edifício desempenha várias funções, de escritórios a grandes eventos, e se tornou um símbolo da modernidade em um país profundamente enraizado em tradições. Ao explorar seus amplos salões e fachadas cintilantes, você não pode deixar de admirar essa combinação de natureza e criatividade humana. Não é incrível como a arquitetura pode transformar nossa percepção do espaço e da beleza? O que realmente enfraquece seu sistema imunológico? Surpreendentemente, relacionamentos negativos podem afetar sua saúde. Nossos corpos estão intimamente ligados às emoções, e o estresse crônico de relacionamentos prejudiciais pode enfraquecer o sistema imunológico. Quando estamos cercados de negatividade, seja de um parceiro, amigo ou membro da família, isso pode causar a liberação de hormônios do estresse, como o cortisol. Níveis altos de cortisol podem suprimir a função imunológica, tornando-nos mais vulneráveis a doenças. Imagine seu sistema imunológico como um escudo que protege você de resfriados e outras infecções. Quando você está em um ambiente tóxico, esse escudo começa a rachar. Estudos mostram que pessoas em relacionamentos de apoio geralmente têm uma saúde melhor, pois experimentam menos estresse. Portanto, seja mudando relacionamentos ou buscando apoio, priorizar o positivo pode ser a chave para fortalecer seu sistema imunológico. Temos realmente mais de 5 sentidos? A maioria de nós conhece a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato, mas você sabia que os seres humanos têm mais de 20 sentidos diferentes? Os cientistas identificam sentidos como o equilíbrio, que nos ajuda a ficar em pé, e a temperatura, que nos permite sentir calor ou frio. A dor é outro sentido importante que nos avisa sobre perigos potenciais. A propriocepção é especialmente interessante. É o sentido que informa onde estão suas partes do corpo, mesmo sem olhar. Essa compreensão mais ampla dos sentidos humanos mostra como nossas interações com o mundo podem ser complexas. Pense nisso. Quando você sente arrepios na espinha ou sabe que sua mão está levantada, mesmo com os olhos fechados, é seu cérebro processando os sinais desses diferentes sentidos. Essa percepção multilayer enriquece nossa experiência no dia a dia, melhorando a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor. Vamos entender a verdade sobre os cadernos de controle. Antigamente, eles eram essenciais para acompanhar nossas contas bancárias, mas nos anos 2000 desapareceram, quando o banking online e os aplicativos móveis se tornaram populares. Imagine folheando páginas para ver suas transações, mas com a chegada dos smartphones, a conveniência se tornou prioridade. O banking online nos permitiu verificar saldos, transferir dinheiro e pagar contas instantaneamente, sem precisar ir ao banco ou usar um caderno. Essa mudança também se alinhou ao nosso ritmo acelerado de vida, oferecendo recursos como notificações por mensagem e ferramentas de planejamento financeiro diretamente em nossos dispositivos. Embora algumas pessoas ainda sintam falta dos registros físicos, a maioria de nós abraçou a revolução digital. Você se lembra da última vez que usou um caderno de controle? Ou você já se adaptou completamente à era dos serviços bancários na ponta dos dedos? Prepare-se para se surpreender com a ousada Operação do Canadá. Em uma reviravolta emocionante, as autoridades organizaram um concurso falso de videogames para prender um jovem de 17 anos, suspeito de assassinar uma menina de 15. Essa operação, inspirada em jogos modernos, atraiu o garoto para um local onde ele se sentia seguro e relaxado. Durante o evento, os agentes se comunicaram com ele de forma descontraída, o que acabou levando à sua confissão sobre o crime chocante. Essa abordagem estratégica destaca não apenas os métodos inovadores que as forças de segurança podem usar, mas também a gravidade do problema da violência entre os jovens. O caso levanta questões importantes sobre responsabilidade e as consequências dos crimes para as comunidades, como táticas como essa mudam nossa percepção de justiça e prevenção. Você consegue adivinhar o que realmente move a centopeia gigante da Amazônia? Este incrível predador tem uma abordagem interessante para a caça, que o destaca entre outros animais. A centopeia gigante da Amazônia, conhecida cientificamente como Scolopendra gigantea, pode atingir impressionantes 30 centímetros de comprimento.
Este ser extraordinário aguarda sua presa, escondendo-se em locais altos, como os tetos das cavernas, onde espera pacientemente que pássaros, rãs ou até morcegos passem desprevenidos. No momento certo, ela ataca com velocidade relâmpago, usando suas garras afiadas para capturar o alvo. A adaptabilidade é a chave para seu sucesso. Essa centopeia se dá bem em diversas condições, mostrando uma impressionante capacidade de caçar e sobreviver. Sua dieta inclui não apenas insetos, mas também pequenos vertebrados, o que destaca como algumas espécies desenvolveram estratégias de sobrevivência incomuns. Quais outros animais possuem métodos de caça tão únicos? É incrível pensar que o rei do rock, um símbolo de grandeza musical, teve dificuldades na educação musical na escola. Elvis Presley, que mais tarde influenciou milhões com sua poderosa voz e performances inesquecíveis, tirou notas baixas na aula de música. Os professores diziam que ele não tinha um bom ouvido, o que é irônico considerando seu sucesso posterior. Essa experiência negativa não o parou, pelo contrário, aumentou sua determinação de provar o contrário. Após terminar a escola, ele começou com paixão sua carreira na música, que acabou levando a sucessos nas paradas e apresentações icônicas. Sua história nos lembra que o talento pode passar despercebido no início, nos incentivando a continuar seguindo nossas paixões, apesar dos obstáculos. Não é surpreendente como alguém pode transformar fracassos iniciais em um grande sucesso? Você sabia que o golfe foi jogado na Lua? Em 1971, o astronauta americano Alan Shepard fez história ao dar algumas tacadas na Lua durante a missão Apollo 14. Enquanto explorava a Lua, ele decidiu levar um ferro 6 modificado e algumas bolas de golfe, criando um momento inesquecível na história do esporte. Shepard é famoso por ter acertado 2 bolas enquanto vestia seu pesado traje espacial, o que impressionou milhões de pessoas na Terra. Esse ato único não apenas destacou o espírito de exploração, mas também mostrou como o esporte pode conectar mundos. Imagine como ele se sentiu ao se preparar para a atacada, com a Terra distante no céu. Seus comentários divertidos durante a caminhada na Lua, brincando sobre a distância que as bolas iriam percorrer na baixa gravidade, trouxeram leveza a essa grande conquista. Então, da próxima vez que você estiver no campo de golfe, lembre-se de que esse jogo querido tem conexões espaciais que nos lembram o quão pequeno, mas interconectado é o nosso mundo. Isso pode te surpreender. Fontes e tipografia não são a mesma coisa. Muitas pessoas usam o termo fonte como sinônimo de tipografia, mas são coisas diferentes. Originalmente, fonte se referia a um conjunto específico de letras físicas, em um determinado estilo e tamanho, como as letras de metal em uma caixa de tipos de um impressor. Imagine esses pequenos pedaços de metal, organizados com cuidado, esperando para criar um texto bonito no papel. Hoje, o termo mudou com o avanço da tecnologia. No design digital, fonte geralmente se refere a um arquivo que contém a tipografia, o design artístico das letras, independentemente do tamanho ou estilo. Essa diferença é importante para todos que trabalham com texto, seja em design gráfico ou desenvolvimento web. Compreender a diferença ajudará você a fazer escolhas informadas sobre o texto, para que ele fique perfeito em qualquer projeto. Então, da próxima vez que você escolher uma fonte, lembre-se de que, na verdade, você está escolhendo a tipografia em um arquivo específico. Prepare-se para se surpreender com os fones Nova H1. Esses acessórios inovadores combinam tecnologia avançada e design elegante, tornando-os essenciais para amantes de música e moda. Cada par é equipado com alto-falantes direcionais, permitindo que você aproveite suas melodias favoritas e atenda chamadas sem precisar colocar nada nos ouvidos. Essa construção única permite ouvir um som limpo enquanto você se mantém ciente do que acontece ao seu redor, garantindo o equilíbrio perfeito entre imersão e segurança. Além disso, o visual elegante dos fones Nova H1 não compromete o estilo em nome da funcionalidade. Imagine-se caminhando pela rua, ouvindo música ou conversando com amigos, tudo isso com muito estilo. Com os Nova H1, você pode desfrutar da liberdade do som sem fio, em uma forma que mais parece uma joia do que um fone comum. Por que se contentar com fones comuns, se você pode usar uma obra de arte que melhora sua experiência de audição? Por que Mendeleev não ganhou o prêmio Nobel após sua descoberta? Dmitri Mendeleev, um grande cientista que criou a tabela periódica dos elementos, foi indicado 9 vezes ao prestigiado Prêmio Nobel de Química.
Apesar de sua contribuição incrível para a ciência, ele nunca recebeu essa honraria. A razão? O descontentamento do vencedor do Prêmio Nobel de 1903. Essa rivalidade mostra como os prêmios acadêmicos podem ser imprevisíveis. A tabela periódica de Mendeleev não apenas organizou os elementos por seus números atômicos, mas também previu a existência de elementos ainda não descobertos, destacando sua genialidade. Muitos acreditam que suas ideias inovadoras fundamentaram a química moderna, mas a política e as relações pessoais podem ofuscar até as maiores conquistas. Imagine se ele tivesse recebido o reconhecimento que merecia. Como isso poderia ter mudado a ciência hoje? É uma história fascinante que nos lembra que até as mentes mais brilhantes enfrentam obstáculos fora de seu controle. Difícil de acreditar, mas na Islândia, os bebês dormem na rua. Essa prática interessante envolve os pais deixando seus pequenos em carrinhos enquanto vão a cafés ou lojas. Por quê? Os pais islandeses acreditam firmemente que o ar fresco é essencial para a saúde e o bem-estar da criança. A cultura única do país e o baixo índice de criminalidade tornam isso possível, permitindo que os pais se sintam seguros, sabendo que seus filhos estão protegidos na rua. Imagine passear por Reykjavik e ver filas de carrinhos estacionados em frente aos cafés, cada um com bebês dormindo tranquilamente. Essa tradição destaca o forte senso de comunidade na Islândia, onde a confiança é fundamental. A maioria dos islandeses se preocupa com o próximo, e é normal para estranhos vigiarem os carrinhos estacionados. Embora isso possa parecer incomum em outras partes do mundo, a abordagem islandesa mostra o quanto a comunidade se importa com seus membros mais jovens. E se eu disser que estresse é sobremesa, ao contrário? É um jogo de palavras divertido que muitas pessoas gostam, mas também mostra como lidamos com nossos sentimentos. Essa conexão brincalhona entre as duas palavras nos lembra que costumamos recorrer aos doces quando a vida fica muito estressante. Embora um pedaço de bolo de chocolate possa trazer um sorriso por um momento, depender de sobremesas para aliviar o estresse a longo prazo não é a melhor abordagem. Em vez disso, especialistas recomendam atividades físicas como correr ou técnicas de relaxamento como yoga e meditação. Essas práticas não só ajudam a reduzir o estresse, mas também melhoram o humor e o bem-estar geral. Então, da próxima vez que você sentir estresse, considere calçar um tênis ou pegar um tapete de yoga em vez de um biscoito. Sua mente e seu corpo vão agradecer. Você sabia da máquina mágica Syzygy Fist? Essa invenção incrível transforma a areia em padrões geométricos impressionantes, com a ajuda de bolinhas controladas por ímãs. Imagine essas pequenas bolinhas se movendo habilidosamente, criando designs complexos que parecem dançar na superfície da areia. A Syzygy Fist funciona usando a força dos ímãs, direcionando as bolinhas em movimentos precisos para criar belas obras de arte. O mais interessante é que esses padrões únicos não são eternos. Eles desaparecem gradualmente, deixando apenas uma camada lisa de areia. Essa natureza efêmera nos faz valorizar o momento, lembrando-nos de como a beleza é passageira. Inventada por um artista talentoso, a máquina Syzygy Fist combina arte e ciência, mostrando um equilíbrio sutil entre estrutura e caos. Ela desperta a curiosidade tanto em crianças quanto em adultos, enquanto todos admiram o processo e os padrões hipnotizantes. Então, da próxima vez que você passar por uma praia de areia ou um jardim, pense na arte criada pelas forças da natureza. Como seria a sua própria versão da Syzygy Fist? Você sabia que há mais museus do que fast foods? Nos Estados Unidos, existem mais de 35 mil museus, superando o total de restaurantes McDonald's e Starbucks. Com cerca de 14 mil McDonald's e 16 mil Starbucks, essas famosas redes de fast food não se comparam ao rico legado da criatividade e história humana que os museus oferecem. Desde arte até ciência, história e cultura, cada museu conta histórias únicas e proporciona novas experiências. Seja um esqueleto de dinossauro ou artefatos antigos, visitantes de todas as idades podem aproveitar exposições fascinantes e aprender algo novo. Essa quantidade de museus reflete o desejo da América de preservar e compartilhar conhecimento. Então, da próxima vez que você pensar em almoçar, considere visitar o museu mais próximo. Que descobertas incríveis estão te esperando? Explore seu museu local e veja por si mesmo. Você sabia que na Grécia existem cerca de 6 mil ilhas?
Este arquipélago diversificado tem aproximadamente 227 ilhas habitadas, cada uma com sua beleza e charme únicos. Desde destinos turísticos populares como Santorini e Mykonos, famosos por seus incríveis pôres do sol e vida noturna agitada, até joias menos conhecidas como Naxos e Hidra, cada ilha oferece um pedaço do paraíso. Os mares Egeu e Jônico não apenas criam paisagens deslumbrantes, mas também desempenham um papel importante na rica cultura marítima da Grécia. Vilarejos de pescadores tradicionais estão espalhados ao longo da costa, e inúmeros festivais locais celebram as vibrantes tradições da vida insular. Os visitantes podem explorar ruínas antigas, saborear a deliciosa culinária mediterrânea e relaxar em praias limpas. Seja para fazer trilhas nas montanhas ou simplesmente descansar nas areias, as ilhas gregas prometem experiências inesquecíveis. Qual ilha você escolheria para a sua primeira visita? Por que o Wisconsin se chama de Estado do Texugo? Pode parecer surpreendente, mas esse apelido não tem a ver com o próprio animal. No início do século XIX, os mineradores de Wisconsin enfrentavam invernos rigorosos. Para sobreviver, eles cavavam túneis no solo, criando abrigos quentes, assim como os texugos que fazem tocas. Suas casas subterrâneas lhe renderam o apelido de Texugos, uma referência esperta ao seu modo de vida. Com o tempo, esse apelido se popularizou e o Wisconsin o adotou com orgulho. Hoje, o texugo não é apenas um símbolo querido do estado, mas também uma fonte de orgulho, aparecendo nos logotipos das equipes esportivas e nos selos do governo. Na verdade, você pode até ver essa criatura icônica em diversos produtos e materiais promocionais relacionados ao estado. A transformação dos mineradores em símbolo de resistência e espírito comunitário reflete a rica história de Wisconsin e a determinação de seu povo. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o estado do texugo, saberá a história única por trás disso. Você sabia que gêmeos têm mais frequentemente dominância à esquerda? Estudos mostram que cerca de 10-15% dos gêmeos são canhotos, um número bem maior do que na população geral, onde a taxa é de cerca de 10%. Esse fenômeno interessante levanta questões sobre os fatores genéticos e ambientais que influenciam a dominância das mãos. Cientistas acreditam que os genes compartilhados entre gêmeos podem ter um papel importante, já que gêmeos idênticos compartilham quase 100% do seu DNA, enquanto gêmeos fraternos compartilham cerca de 50%. Além disso, gêmeos estão em um ambiente próximo durante a gravidez, o que pode afetar seu desenvolvimento, pois frequentemente competem por espaço e recursos no útero. Esse ambiente pode influenciar o desenvolvimento do cérebro, possivelmente contribuindo para a dominância à esquerda em alguns casos. Embora a dominância à esquerda seja muitas vezes vista como uma característica incomum, ela também pode melhorar a criatividade e as habilidades de resolução de problemas. Então, os gêmeos são realmente únicos nesse aspecto da dominância das mãos. Um fato interessante sobre percevejos. Esses insetos incômodos existem há milhões de anos, desde a época dos dinossauros. Imagine só, enquanto os dinossauros caminhavam pela Terra, os percevejos já estavam se tornando conhecidos por sua resistência. Sua capacidade de se adaptar a diferentes condições permitiu que eles sobrevivessem ao longo da história, até se instalando nas casas humanas. Os percevejos se alimentam principalmente do sangue de seus hospedeiros e podem ficar meses sem comida, o que só aumenta sua resistência. Eles desenvolveram várias táticas de sobrevivência, desde o corpo achatado, que permite se esconder em pequenas fendas, até a habilidade de se reproduzir rapidamente. Hoje, apesar dos esforços para controlá-los, esses persistentes invasores estão reaparecendo em muitos lugares. Então, toda vez que você ouvir alguém reclamar de uma picada de percevejo, lembre-se de que eles compartilham a história com uma espécie que rasteja pela Terra há muitos anos. O que você acha dessa história assustadora? Você sabia que o príncipe Harry passou por um túnel trágico? Em 2007, durante uma visita a Paris, o príncipe Harry tomou a decisão emocional de atravessar o túnel onde sua mãe, a princesa Diana, faleceu tragicamente em 1997. Ele esperava que isso o ajudasse a lidar com a dor pela morte precoce dela. No entanto, em vez disso, ele foi tomado por lembranças e emoções que só aumentaram seu sofrimento. Mais tarde, Harry admitiu que essa decisão foi um erro e apenas aprofundou sua dor, em vez de aliviá-la.
Esse momento tocante destaca a complexidade do luto e como um lugar físico pode estar ligado a emoções intensas, mostrando que, às vezes, enfrentar o passado é muito mais difícil do que esperamos. Como encontrar consolo quando as memórias são tão vívidas? Você pode se surpreender. O Sol emite sons. Embora nossa estrela seja principalmente uma enorme esfera de plasma quente, ela também gera pressão devido à sua intensa atividade. Essas ondas se comportam como sons, mas aqui está o detalhe: suas frequências são muito baixas para que possamos ouvi-las. Cientistas estudam essas vibrações solares com uma técnica especial chamada helioseismologia, o que lhes dá uma visão única sobre a estrutura interna e a dinâmica do Sol. Com essa pesquisa, os especialistas podem aprender mais sobre fenômenos solares, como manchas solares e erupções solares. No entanto, apesar desses sons internos interessantes, não conseguimos ouvi-los da Terra. O som precisa de um meio para se propagar, como o ar ou água, e como o espaço é um vácuo, essas melodias cósmicas permanecem silenciosas lá. Não é incrível pensar que o Sol, que nos aquece e sustenta nosso planeta, também é uma fonte de música que simplesmente não podemos ouvir? Você já se perguntou por que os grilos ouvem com os joelhos? Essa adaptação incrível ajuda esses insetos a se protegerem de predadores. Em vez de ter ouvidos na cabeça como muitos animais, os grilos desenvolveram um mecanismo único, onde seus ouvidos estão localizados nas patas dianteiras, perto dos joelhos. Esse design inteligente permite que eles captem vibrações sonoras diretamente do chão, avisando sobre ameaças, como pássaros ou outros predadores. Quando as ondas sonoras passam pelo ar ou pelo solo, um órgão auditivo especializado do grilo as detecta, dando a ele uma vantagem para escapar do perigo. Essa adaptação mostra a criatividade incrível da natureza, já que os animais desenvolvem características únicas para sobreviver em seu ambiente. Então, da próxima vez que você ouvir um grilo cantando à noite, lembre-se de que ele não está apenas fazendo barulho, ele também está prestando atenção a possíveis perigos. Descubra os pôneis selvagens na ilha de Assateague. Este lugar mágico localizado na costa de Maryland é famoso por seus pôneis que vagam livremente pelas praias de areia e pântanos verdes. Acredita-se que esses cavalos enérgicos são descendentes de animais que sobreviveram a naufrágios e, ao longo dos séculos, se adaptaram à vida na ilha. Os pôneis se tornaram um símbolo da beleza rústica da costa de Maryland e uma atração principal para os turistas que vêm ver essas criaturas majestosas em seu habitat natural. As pessoas costumam levar câmeras para capturar fotos incríveis, e os amantes da natureza podem aproveitar as trilhas que oferecem vistas deslumbrantes, tanto dos pôneis quanto das paisagens pitorescas. Observar esses cavalos caminhando pela praia é uma experiência verdadeiramente inesquecível, tornando a ilha de Assateague um destino imperdível para quem explora a região. Não é incrível como esses pôneis resistentes sobreviveram nesta linda ilha? Pouca gente sabe disso sobre Napoleão. Depois de governar a maior parte da Europa, Napoleão Bonaparte enfrentou uma reviravolta inesperada em sua vida, quando foi exilado para a pequena ilha italiana de Elba. Em 1814, após a derrota na Guerra da Sexta Coalizão, o poderoso líder ficou sem trono e foi enviado para essa ilha remota de apenas 34 quilômetros quadrados. Apesar das paisagens pitorescas, a vida em Elba contrastava fortemente com os luxuosos palácios onde ele vivia como imperador. Lá, Napoleão teve que se adaptar a uma vida mais tranquila, cercado por apenas algumas centenas de habitantes locais. Curiosamente, ele não desperdiçou esse tempo. Começou várias reformas na ilha, incluindo melhorias na infraestrutura e na administração local. No entanto, sua paixão pelo poder permaneceu. Apenas um ano depois, ele escapou de Elba e voltou à França, onde recuperou o controle por um breve período, antes de sofrer a derrota final na Batalha de Waterloo. Esse período de exílio continua sendo um marco importante em sua vida e na história. Você pode acreditar no nível de alfabetização na Suécia do século XIX. Naquela época, a alfabetização na Suécia era superior à de alguns países modernos. Essa conquista impressionante foi possível graças a uma exigência única. As pessoas precisavam saber ler antes de se casarem. Essa lei não apenas destacava a importância da educação, mas também enfatizava a relevância de escolhas informadas nos relacionamentos. Como resultado, a alfabetização foi amplamente incentivada e escolas foram abertas para que todos pudessem ter acesso à educação.
As consequências positivas desse foco na leitura e no aprendizado impactaram a sociedade sueca, promovendo uma cultura que valoriza o conhecimento e o pensamento crítico. Ao priorizar a alfabetização, a Suécia não apenas deu oportunidades aos seus cidadãos, mas também estabeleceu as bases para uma população educada, contribuindo para o progresso social e econômico do país. Hoje, podemos ver como essas práticas visionárias do passado ajudaram a moldar os sistemas educacionais modernos. Não é surpreendente como uma simples lei pode transformar uma sociedade. Prepare-se para explorar os milionários de Nova York. Nova York é famosa não só por seus arranha-céus e ruas movimentadas, mas também por ter o maior número de milionários do mundo. Estima-se que cerca de 349 mil milionários vivem na Grande Maçã, tornando-a um centro de riqueza, ambição e oportunidades. Mas o que atrai tantas pessoas ricas para esta cidade icônica? A resposta está na sua combinação única de setores, incluindo finanças, imóveis, tecnologia e entretenimento. Eventos grandiosos, lojas de luxo e uma vida cultural diversificada também atraem moradores e turistas abastados. Imagine-se caminhando pelas ruas de Manhattan ou almoçando em restaurantes de elite, onde você pode encontrar as pessoas mais ricas do mundo. Este centro financeiro reflete não apenas a concentração de riqueza, mas também uma atmosfera vibrante, cheia de sonhos e oportunidades. Portanto, não importa se você busca seu próprio sucesso ou apenas está curioso, o mundo dos milionários de Nova York oferece uma visão fascinante do mundo do sucesso e das ambições. Você sabia que a prolactina fortalece o vínculo parental? Esse hormônio incrível, conhecido principalmente por seu papel na lactação, na verdade, influencia muito mais do que muitos pensam. A prolactina não só ajuda as novas mães a produzirem leite, mas também promove a conexão emocional entre pais e filhos. Quando a mãe ou o pai interagem com o bebê, segurando, abraçando ou apenas olhando para ele, o nível de prolactina no sangue pode aumentar, gerando sentimentos de amor e apego. Esse vínculo é muito importante para o desenvolvimento da criança, pois favorece comportamentos cuidadosos e cria um ambiente estável. Então, da próxima vez que você ver um pai ou uma mãe cuidando carinhosamente de seu filho, lembre-se de que a prolactina está trabalhando silenciosamente nos bastidores, fortalecendo essa conexão inquebrável. Não é incrível como a biologia molda nossos relacionamentos? Você sabia que o arroz alimenta bilhões diariamente? O arroz não é apenas um grão comum. É uma fonte importante de alimento, responsável por mais de 1/5 das calorias consumidas no mundo. Esse produto simples desempenha um papel fundamental na saúde de milhões de pessoas, especialmente em regiões como a Ásia, África e América Latina. Uma das razões pelas quais o arroz é tão amplamente utilizado é sua incrível adaptabilidade. Ele pode crescer em diferentes condições climáticas e tipos de solo, tornando-se uma cultura confiável em diversos lugares. Rico em nutrientes essenciais, o arroz também fornece energia e sustento para incontáveis pessoas, contribuindo efetivamente para a segurança alimentar global. De fato, em muitas culturas, o arroz é mais do que um alimento, é um símbolo de prosperidade e meio de vida. Seja como acompanhamento, prato principal ou até sobremesa, o arroz é a base das dietas ao redor do mundo. Com sua versatilidade e rica história, é claro que o arroz é muito mais do que um simples grão. É a base da vida para bilhões. Como seu prato favorito inclui arroz? Prepare-se para se surpreender com os privilégios de Daniel Craig como Bond. No papel do lendário James Bond, Daniel Craig tem uma vantagem única que poucos podem ter. Ele pode escolher qualquer Aston Martin da fábrica para toda a vida. Esse acordo incrível permite que ele dirija qualquer modelo do luxuoso carro, famoso por vários filmes de Bond. Imagine ter acesso a modelos elegantes como o Aston Martin DB5 ou o moderno Vantage. O papel de Craig como Bond o tornou famoso mundialmente e também lhe trouxe essa recompensa incrível, destacando a forte conexão entre o personagem e a marca Aston Martin. Os carros Aston Martin são conhecidos por seus designs impressionantes e excelente desempenho, tornando-os a escolha perfeita para um espião estiloso. Então, da próxima vez que você assistir a um filme de Bond, lembre-se de que Craig tem as chaves do reino Aston Martin para sempre. Qual modelo você escolheria? Você consegue imaginar que leiloeiros enfrentam problemas legais? Em Rhode Island, se passar por leiloeiro é, na verdade, ilegal. Essa regra única visa manter a integridade do processo de leilão.
onde leiloeiros experientes usam suas habilidades de fala rápida para atrair lances de forma eficaz. Ao proibir que pessoas se façam passar por esses profissionais, a lei ajuda a proteger tanto compradores quanto vendedores de confusões e possíveis fraudes. Então, se você tem o talento de falar rápido, é melhor usá-lo em eventos mais apropriados, como um karaokê com amigos. Essa regra estranha destaca como diferentes estados podem ter suas próprias leis para lidar com questões locais, mostrando que ser leiloeiro exige não apenas talento, mas também confiabilidade. O que você acha? Leis assim deveriam existir em outras áreas para preservar a autenticidade? Poucos sabem disso sobre as pirâmides. As pirâmides do Egito, especialmente as famosas de Gizé, não são apenas tumbas impressionantes, elas têm uma conexão fascinante com as estrelas. Elas estão alinhadas com a constelação de Órion, o que atraiu a atenção de astrônomos e historiadores. Os antigos egípcios acreditavam que Órion era a casa de Osíris, o deus da vida após a morte. Essa orientação celestial mostra que a localização das pirâmides foi uma escolha consciente, refletindo a crença egípcia na vida após a morte e a importância das estrelas em sua cultura. Surpreendentemente, as 3 pirâmides de Gizé correspondem às 3 estrelas que formam o cinturão de Órion. Imagine como os construtores, milhares de anos atrás, calcularam essa posição com tanta precisão sem ferramentas modernas. Seu conhecimento astronômico era realmente avançado e demonstra as incríveis habilidades dos arquitetos do Antigo Egito. Essa conexão com Órion não apenas destaca seu gênio arquitetônico, mas também aprofunda nossa compreensão de suas crenças espirituais. Como conseguiram isso com a tecnologia da época? Um fato chocante sobre a vida sombria de Kemper. Edmund Kemper, o infame serial killer, tirou a vida de 6 jovens estudantes, além de seus avós e mãe, nas décadas de 1960 e 1970. Sua história se torna ainda mais assustadora devido à sua inteligência. Ele era conhecido por sua altura e mente brilhante. Com 2 metros e 6 centímetros, Kemper usou sua força física para cometer crimes horríveis, muitas vezes atraindo suas vítimas com seu charme. Apesar de seus atos terríveis, ele tinha uma habilidade impressionante de expressar claramente seus pensamentos e sentimentos. Isso o tornou uma figura importante no estudo da criminologia, mostrando a complexidade da psicologia criminal. Seu caso levanta muitas questões sobre a relação entre inteligência e violência. Como pode uma pessoa tão inteligente cometer tais atrocidades? Compreender a mente e os motivos de Kemper ajuda a iluminar os lados sombrios do comportamento humano. Prepare-se para se surpreender com os cães e o cheiro de anis. Os cães têm um olfato incrível, e um dos cheiros que mais os atrai é o anis. Essa erva aromática não encanta apenas os humanos. Ela provoca reações entusiasmadas em nossos amigos peludos, assim como os gatos reagem à erva dos gatos. Quando os cães sentem o cheiro de anis, você pode notar que eles ficam animados, abanando o rabo ou até brincando de forma mais ativa. Esse comportamento brincalhão levou muitas empresas de produtos para pets a adicionarem anis em brinquedos e petiscos para cães, tornando-os ainda mais atraentes. Então, da próxima vez que você ver seu filhote se divertindo com um novo brinquedo ou saboreando um petisco de anis, você saberá que eles estão sentindo um pequeno momento de alegria. É incrível como diferentes animais reagem aos cheiros de maneiras únicas, enriquecendo seu tempo e os momentos de interação conosco. Você ficará surpreso ao saber que Eisenhower perdeu um evento importante. Em 1944, Dwight D. Eisenhower, que mais tarde se tornaria presidente do ZEUA, enfrentou uma escolha difícil ao não poder comparecer à formatura de seu filho John na Academia Militar do Zidarsunicha, em West Point. Naquele momento, ele estava profundamente envolvido em uma tarefa crucial: liderar a invasão aliada na Europa, uma operação grandiosa que mudou o curso da Segunda Guerra Mundial. A ironia é que em 6 de junho de 1944, não era apenas um dia qualquer, era o dia D, quando milhares de tropas aliadas desembarcaram nas praias da Normandia para libertar a Europa do controle nazista. Enquanto Eisenhower se dedicava ao planejamento de estratégias para alcançar a vitória, seu filho celebrava um momento importante. Esse momento tocante mostra os sacrifícios que muitos líderes fazem durante a guerra, equilibrando a vida pessoal e as enormes responsabilidades que moldam a história. O que você acha que esses tipos de escolhas fazem com os laços familiares? Fato surpreendente sobre as abelhas como escultoras.
O artista Thomas Liberty mostra quão criativas podem ser as abelhas. Ele faz isso através de seu trabalho fascinante, onde as abelhas criam estruturas complexas cobertas de cera. Essas esculturas únicas de colmeia não são apenas funcionais, mas também destacam as impressionantes habilidades de construção das abelhas. Uma de suas obras mais conhecidas é o impressionante busto da rainha Nefertiti, feito com o esforço de milhares de abelhas. Imagine uma escultura totalmente feita por esses pequenos arquitetos, usando cera para criar formas lindas. Os projetos de Liberty ressaltam o incrível trabalho em equipe das abelhas e seus instintos naturais para construir. Isso nos faz refletir sobre quanto mais podemos aprender sobre essas criaturas incríveis. Sua arte não é apenas uma forma de sobrevivência, é uma forma de expressão. Então, da próxima vez que você vir abelhas zumbindo por perto, pense que elas podem ser pequenas escultoras criando suas obras-primas. Acredite ou não, Faz Sons muda sua nacionalidade entre Espanha e França. Esta ilha única, localizada no mar Mediterrâneo, altera sua afiliação a cada 6 meses, criando uma mistura fascinante de culturas e tradições. Imagine um lugar onde os moradores celebram festas espanholas em uma temporada e festas francesas na seguinte. Esse acordo inusitado surgiu de um tratado para promover a paz e a cooperação entre os dois países. Como resultado, os habitantes frequentemente trocam de cidadania, aprendendo diferentes idiomas, culinárias e costumes conforme as estações do ano. Imagine desfrutar de uma festa espanhola no verão com flamenco e deliciosas tapas, e depois passar para aconchegantes noites de inverno com queijos e vinhos franceses durante os meses frios. É um exemplo incrível de como as fronteiras podem ser flexíveis e como as pessoas se adaptam a diversas influências culturais. Então, da próxima vez que você pensar em viver em uma ilha, lembre-se de Faz Sons, um verdadeiro cruzamento de duas culturas vibrantes. Como surgiu esse acordo tão peculiar? Você já pensou nas reflexões de Gigi Manuzia em 1979? Nesse ano importante, Gigi passou por um incidente significativo que mudou sua vida para sempre. Diante de crescentes dificuldades, ela começou a repensar suas circunstâncias e seu caminho futuro. Esse período, cheio de altos e baixos, levou Gigi a mergulhar mais fundo em seus pensamentos e emoções. Enfrentando eventos inesperados, ela percebeu a importância da resiliência e da autoconsciência. Essa jornada a ajudou a entender como suas experiências moldaram sua personalidade e objetivos. Gigi percebeu que refletir sobre situações difíceis pode trazer insights valiosos e crescimento pessoal. Sua história nos lembra que, mesmo em tempos difíceis, podemos encontrar clareza e força ao olharmos para dentro de nós mesmos. Então, que lições podemos aprender com a experiência de Gigi para lidar com nossas próprias dificuldades? Um fato interessante sobre o filme Esqueceram de Mim 2. Neste amado filme de Natal, Donald Trump fez uma participação especial que surpreende muitos fãs. O filme foi lançado em 1992 e conta a história de Kevin McAllister, interpretado por Macaulay Culkin, que se perde em Nova York. Em um momento, Kevin entra no luxuoso Hotel Plaza e quem ele encontra? O próprio Donald Trump. Em uma cena curta, mas marcante, Trump diz a Kevin para ir até o saguão do hotel. Essa aparição inesperada fez grande impressão, trazendo um pouco de realidade à aventura mágica. Muitos espectadores frequentemente lembram como um momento simples pode tornar o filme ainda mais divertido. O Hotel Plaza se tornou um local icônico no filme, simbolizando o estilo de vida luxuoso que encantou muitos. Então, da próxima vez que você assistir Esqueceram de Mim 2 durante as festas, preste atenção na rápida participação de Trump. É uma lembrança divertida de como o mundo do entretenimento e pessoas reais podem se cruzar de maneiras surpreendentes. Você sabia que nossos amigos peludos podem dormir mais de 70% de suas vidas? Isso significa que os gatos dormem entre 15 a 20 horas por dia. Pode parecer muito, mas esse sono prolongado é essencial para a saúde e bem-estar deles. Na natureza, os gatos são caçadores natos, e dormir os ajuda a conservar energia para brincadeiras ativas. Quando não estão correndo atrás de presas imaginárias ou se aquecendo ao sol, eles entram em um sono profundo, que é importante para recuperar o cérebro e o corpo. Além disso, eles também sonham, assim como os humanos.
Então, quando você vê seu amigo, peludo, enrolado em um cantinho aconchegante, lembre-se de que ele não está apenas preguiçando. Na verdade, ele está se recuperando para estar pronto para a próxima aventura. Os gatos podem adorar suas longas sonecas, mas eles sabem exatamente o que precisam para prosperar. Não é incrível como eles valorizam seu sono? Descubra o desafio turístico único de San Marino. Este pequeno e isolado microestado está na Itália, mas não possui um aeroporto próprio. San Marino enfrenta um problema único devido ao seu terreno montanhoso, o que torna a construção de um aeroporto bastante complicada. Por isso, tanto os moradores quanto os turistas precisam contar com o Aeroporto Internacional Federico Fellini, em Rimini, que fica a apenas 20 quilômetros de distância. Imagine, você está em uma das repúblicas mais antigas da Europa, cercada por colinas deslumbrantes e arquitetura medieval, mas precisa planejar um pouco sua viagem. A maioria dos turistas prefere a viagem cênica até Rimini, de onde podem voar para vários destinos. Embora isso possa ser inconveniente, adiciona um espírito aventureiro à sua jornada. Você já explorou um lugar que exigiu um pouco de esforço para chegar até ele? Você não vai acreditar no que acontece com os machos de cervo no Parque Nara. Durante a época de reprodução, esses animais podem se tornar inesperadamente agressivos. Neste lindo parque no Japão, os cervos estão acostumados a interagir com as pessoas. Embora possam parecer gentis e amigáveis, especialmente em períodos tranquilos, tudo muda quando começa a temporada de acasalamento. Machos, querendo afirmar seu domínio e atrair fêmeas, podem exibir comportamentos perigosos. Turistas, atraídos por seu charme, podem se aproximar demais, sem perceber que o cervo pode empurrar, atacar ou até morder se sentir ameaçado. É importante respeitar esses animais selvagens e manter uma distância segura, especialmente quando seus instintos estão aflorados durante a reprodução. Não seria mais sensato admirar de longe para evitar encontros inesperados? Acredite ou não, a Suíça é incrivelmente cara. Este lindo país é famoso por suas paisagens deslumbrantes, chocolate delicioso e relógios luxuosos. Os altos custos de vida na Suíça podem surpreender, especialmente os turistas que desejam visitá-la. Uma das principais razões para esses preços é a alta demanda por moradia e serviços, especialmente durante as lotadas temporadas de verão e inverno. Seja esquiando nos Alpes ou passeando por cidades encantadoras como Zurique e Genebra, os gastos com hospedagem e alimentação podem aumentar bastante. E não podemos esquecer que a Suíça é o lar de relógios de luxo, como Rolex e Patek Philippe, o que também contribui para seu status. Embora as vistas deslumbrantes e as experiências de primeira classe definitivamente valham a pena, os viajantes com orçamento limitado frequentemente se perguntam como aproveitar a Suíça sem quebrar o banco. É verdade que Dolly foi o primeiro mamífero clonado? Com certeza. Dolly, uma ovelha incrível, entrou para a história ao nascer em 1996, tornando-se o primeiro mamífero clonado, a partir de uma célula somática adulta. Cientistas do Instituto Roslin, na Escócia, pegaram uma célula da glândula mamária de uma ovelha da raça Finn Dorset e a uniram a um óvulo do qual foi retirado o núcleo. Esse processo revolucionário, conhecido como transferência nuclear de célula somática, resultou no nascimento de Dolly, um grande avanço nas pesquisas genéticas. Seu nome, inspirado na cantora Dolly Parton, reflete a habilidade dos cientistas por trás dessa conquista. Dolly mostrou que é possível criar um clone a partir de células maduras, abrindo novas possibilidades na genética, medicina e agricultura. Esse sucesso científico levantou questões éticas e gerou debate sobre o futuro da clonagem. O que você pensa sobre as consequências da clonagem? Distância impressionante, 93 bilhões de anos-luz. Imagine que o universo se estende por impressionantes 93 bilhões de anos-luz. Esta é a parte do universo que conseguimos observar. Uma vasta área repleta de galáxias, estrelas e mistérios cósmicos. Mas o que significa esse número? Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, cerca de 5,88 trilhões de milhas, 9,46 trilhões de quilômetros. Portanto, quando dizemos que o universo tem um diâmetro de 93 bilhões de anos-luz, estamos falando de um espaço com cerca de 546 trilhões de milhas. Essa magnitude incrível ajuda os cientistas a entenderem o tamanho e a forma do universo visível. No entanto, é importante lembrar que o universo observável é apenas uma pequena parte de todo o universo, que pode ser muito maior ou até mesmo infinito.
Essa imensidão desperta nossa curiosidade sobre o que mais pode estar escondido além do nosso olhar. Imagine as inúmeras estrelas e galáxias que ainda não descobrimos, amigos do nosso vizinhança cósmica, que podem guardar os segredos das maiores questões da vida. Que possibilidades nos aguardam nas profundezas do espaço? Acredite ou não, aviões podem afetar a saúde do seu coração. Estudos mostram que viver perto de rotas de aviões pode causar vários problemas de saúde, especialmente relacionados ao coração. O barulho constante de aviões voando baixo pode ser não apenas irritante, mas também causar estresse e distúrbios do sono. Quando as pessoas estão expostas regularmente a altos níveis de ruído, seus corpos ficam em estado de alerta, o que pode aumentar a pressão arterial e a frequência cardíaca. Esse estresse crônico pode levar a problemas de longo prazo, como hipertensão e até doenças cardíacas. Pesquisas realizadas perto de aeroportos movimentados mostraram uma clara relação entre a poluição sonora e o aumento das internações por doenças cardíacas. Portanto, se você mora perto da pista de pouso, vale a pena refletir sobre como os voos noturnos e as partidas matinais afetam seu bem-estar geral. Você pode acreditar que caminhamos 5 vezes ao redor da Terra? Em média, uma pessoa percorre incríveis 185 mil quilômetros ao longo da vida, o que equivale a cerca de 5 voltas ao redor do planeta, na linha do Equador. Essa conquista impressionante está ligada às nossas atividades diárias, seja indo para a escola, passeando no parque ou apenas se movendo pela casa. Pensando bem, são muitos passos. Todo dia, um adulto dá entre 7.500 e 10.000 passos, e isso se acumula rapidamente. Imagine todos esses pequenos momentos. Cada vez que você vai ao ônibus ou atravessa de um cômodo para outro, você contribui para esse grande número. Embora caminhar seja muitas vezes visto como uma ação simples, é uma parte maravilhosa da vida humana que não só mantém nossa forma física, mas também nos conecta com o mundo ao nosso redor. Então, da próxima vez que você sair para uma caminhada, lembre-se de que cada passo o aproxima dessa jornada épica ao redor da Terra. Prepare-se para se surpreender com os fatos das tampas do Snapple. Você pode achar que esses fatos estranhos são totalmente confiáveis, mas muitos deles estão desatualizados, incorretos ou até exagerados. Pesquisas mostraram que algumas afirmações, como a popularidade de certos animais ou eventos históricos, nem sempre são verdadeiras. Por exemplo, uma afirmação dizia que o mel nunca estraga, o que é basicamente verdade, mas sua durabilidade pode ser afetada por fatores complexos. A equipe do Snapple sabe como criar fatos interessantes que chamam sua atenção, mas é importante abordá-los com um certo ceticismo. Então, da próxima vez que você abrir um Snapple e ler um fato, lembre-se de que, embora possam entreter e despertar curiosidade, eles nem sempre são precisos. Não é curioso como a lata da sua bebida favorita pode fazer você questionar o que acha que sabe? Acredite ou não, mas os micro-organismos influenciam seu peso. Você sabia que se congelássemos um corpo humano, cerca de 10% do seu peso total seria composto por minúsculos micro-organismos? Esses pequenos seres incluem bactérias, fungos e vírus que vivem na sua pele e até mesmo no seu intestino. Embora muitas vezes nos consideremos apenas humanos, nossos corpos são lar para trilhões desses micro-organismos, o que os torna uma parte enorme da nossa composição biológica. Muitos desses micróbios desempenham papéis importantes na manutenção da nossa saúde, ajudam na digestão e até contribuem para a luta do nosso sistema imunológico contra doenças. O equilíbrio entre as boas e as más bactérias é vital para o nosso bem-estar. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer que os humanos são feitos apenas de carne e sangue, lembre-se de que também somos um ecossistema microscópico. Impressionante, não é? É surpreendente quantos do nosso peso estão relacionados a esses companheiros invisíveis que compartilham a vida conosco. O que isso significa para a nossa percepção de nossos próprios corpos?